Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se quietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós já sabemos o significado do mar e do vento. O mar significa o nosso coração, e o vento significa o mover da nossa mente sem controle. Precisamos perceber que a razão da quietude, do descanso, da paz é a fé. Por isso, no versículo 40, Jesus pergunta: Como é que não tendes fé? A fé é que nos leva a um lugar de segurança mental. É pela fé que nós aprendemos a nos firmar e ter os nossos pensamentos sob controle. Na realidade, a lição central é fé para aquietar, fé para viver em paz, fé para que tudo esteja no seu lugar e que vivamos de acordo com o Espírito de Deus e com a vontade de Deus. Precisamos perceber que temporais virão sobre nós. O versículo 37 diz que levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Nós também somos assim. Há momentos em que alguém se torna tão inquieto, irado, que a mente dele começa a nos atingir. E nós que estamos no barco podemos naufragar, isto é, também entrar em tempestade. Jesus, na realidade, é o que traz e que tem poder sobre o controle e sobre a nossa mente. Ele é Deus. E nós devemos, pela fé, compreender estas coisas, pois estes fatos espirituais, e a grande pergunta é: quem é este? No versículo 41. Isto é falta de conhecimento de Deus. Quem é Jesus? É este que nos acalma. É este que nos faz conhecer a verdade. Quem é este? É o Espírito que nos dá a vida. É este que nos dá um coração tranquilo. É Ele que nos faz viver em paz. E mesmo no meio de tempestades, e mesmo no meio de dificuldades, nós estaremos tranquilos por causa da nossa fé. A questão toda é que situações difíceis tendem a nos intimidar. Jesus, no versículo 40, pergunta: Por que sois assim tímidos? Em situações de tempestade, em que as pessoas estão agitadas, ou que alguém se levanta contra nós e nos humilha e nos machuca, nós nos intimidamos. Não deve ser assim. Devemos permanecer pela fé tranquilos e sossegados. As águas do mar não devem entrar no nosso barco. Precisamos compreender que o Mestre está cuidando de nós. Esta é a obra de Jesus, e o barco em que Jesus está significa a igreja. Todos nós devemos ser a igreja.
É o lugar onde Jesus está. Na verdade, representa cada um de nós. É onde Jesus está. Cada um de nós é o lugar onde Jesus está. E é Ele que tranquiliza as coisas. É Ele que nos livra da timidez, do medo, do pavor. Nós precisamos ter essa experiência. A experiência de sermos livrados por meio da fé em Cristo. Portanto, nós que somos a sua igreja e que somos o seu povo, passamos por temporais, passamos por dificuldades, mas nós passamos por tudo com a mente em ordem, com os pensamentos tranquilos. Isto é um longo aprendizado e faz parte do nosso crescimento espiritual. É saber quem é Jesus. Quando nós compreendemos quem é Jesus, tudo de Jesus se torna nosso. Porque toda a força espiritual depende da compreensão. É de sabermos quem é o Senhor. O conhecimento de Jesus é o conhecimento de Deus. Ele disse a Filipe: quem vê a mim vê o Pai. Não crê que o Pai está em mim? Portanto, Jesus sempre foi um com Deus e manifestou a vida de Deus. Este homem, este que nos traz a paz, este que nos traz um coração tranquilo, este que nos faz viver bem, este que nos livra da ansiedade, da angústia, mesmo em meio a um grande temporal. Mesmo quando as ondas vêm contra nós, mesmo quando o vento é contrário, isto é, vento contrário são palavras contrárias. A nossa experiência faz-nos conhecer o Senhor. A vida da fé não é algo no escuro, sem que nós tenhamos entendimento. A fé, pelo contrário, nos leva à luz, isto é, à iluminação do nosso coração. É esta luz que brilhou em nossos pensamentos. Jesus vive em nós, está em nós, para que possamos vencer todas as tempestades na nossa caminhada aqui na terra. Amém.